Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como vocês sabem, sempre eu trago pessoas especiais aqui para contar as histórias de sucesso para a gente. E hoje eu estou aqui com o subtenente Ailton. Ele é casado, pai de um filho, está completando aí 30 anos na Polícia Militar, então tem muita história aqui para compartilhar com a gente. Ailton, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui. Obrigado, Robson. É isso aí, vamos bater um papo, levar um pouquinho de conhecimento para o público em geral e estamos abertos aí às perguntas. É um prazer estar aqui lhe visitando. Maravilha. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E aqui eu sempre começo com uma pergunta. Qual a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso é você não deixar de lutar por aquilo que você acredita. Então, nossa vida é uma viagem onde nós não sabemos em que estação iremos desembarcar. Portanto, nós temos que viver o nosso dia de hoje como se fosse o último dia da vida. O dia mais importante da sua vida é hoje. Olha, isso aí parece simples, né, de se falar, todo mundo sabe, né? Mas assim, quando você para raciocinar, para pensar realmente, hoje é o dia mais importante, pois lá na Bíblia já diz, né? O amanhã pertence a Deus, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? E eu queria entender, Ailton, o que te levou, qual foi a inspiração para você entrar na academia? Tinha alguém da sua família ou foi algo que veio de você mesmo? Não tinha parentes no mundo militar, no mundo policial. E fui o primeiro. E, na verdade, desde criança a gente tinha esse sonho, a gente vislumbrava ali, né? Quando via uma viatura passando, um policial passando, deixava a gente com os olhos brilhando. E com o passar do tempo a gente foi entendendo um pouquinho mais sobre o que era a polícia. Até nas brincadeiras, né, de polícia e bandido, polícia e ladrão, você quer sempre ser o policial. Então já começa lá desde da época infantil, né, da época de criança, e isso foi amadurecendo. Na verdade, eu não sou de São Paulo, eu acabei vindo para São Paulo, já tinha 18 anos, mas na cidade que eu morava, o pouco contato que eu tive com a polícia, isso lá em Minas Gerais, já me fez despertar esse interesse. E chegando aqui em São Paulo, uma das primeiras cenas que eu tive o prazer de ver foi uma operação em que havia um pelotão de rota na zona sul de São Paulo. Então aquilo ali ficou cravado na minha mente e 1 ano e meio depois eu estava prestando concurso para a Polícia Militar. Olha, que legal. Logo eu vi que você era gente boa, mineiro. Você é mineiro de onde? Eu sou mineiro também. Sou mineiro da cidade de São Domingo das Dores. Na época que eu saí de lá não era uma cidade ainda, era um distrito da cidade de Inhapim, fica ali no leste mineiro, na região de Caratinga, região de Governador Valadares, leste mineiro. Você é de onde? Eu sou do sul de Minas, aqui perto de Caxambu, Santo Tomé das Letras. Na cidade que eu nasci mesmo é Cruzília. Mas lá, como referência, São Tomé e Caxambu, que são cidades turísticas, né? Sim. Então, geralmente, o pessoal conhece mais. Já conheço de passagem. Então, nas brincadeiras de criança, ali já vai definindo. Aquele que tem mais aptidão para ser da lei, aquele que tem mais aptidão para ser do lado errado, né? Mas isso daí é legal, isso que você trouxe, de ver as polícias e tal, e aquilo te inspirar, porque eu vejo, eu tenho uma filha de 4 anos e o quanto ela gosta. E assim, eu acho o tão importante a sensibilidade do profissional que está trabalhando ali, ter esse carisma com a criança, porque ele está alimentando ali uma vontade, de repente, daquela criança, de repente, seguir aquela profissão, né? Sim. Inclusive, hoje, estamos chegando aí aos 30 anos de polícia. Nesse ano a gente completa 30 anos e a gente faz muito trabalho social voltado para essa aproximação entre a polícia militar e crianças, principalmente. Então, se você entrar lá no meu perfil, você vai ver que tem muitas ações sociais voltadas para criança, para o atendimento com criança. Essa interação é importante, não só porque a gente tem umas brincadeiras que, às vezes, o pai faz e ele não sabe o tanto que é perigoso. Por exemplo, quando passa uma viatura policial, e aí isso aí é constante acontecer, aí a mãe ou o pai que está ali tendo um problema de comportamento do filho, ele pega e fala, cuidado, senão a polícia vai te levar. Cara, isso aí está criando uma distância da criança com a polícia. E quando essa criança estiver perdida, por exemplo, ela deveria procurar a polícia, ela não vai procurar porque ela vai ter medo.
Então, às vezes, uma frase simples que as pessoas usam, mas que cria ali uma parede impedindo essa proximidade. Então, é um conselho que a gente dá para as famílias, é que não faça isso. Não fica ensinando para o seu filho que a polícia é ruim. Ruim é o bandido. Agora, a polícia ela está fazendo o papel dela ali, e se o seu filho tiver perdido, a melhor pessoa que pode encaminhá-lo para algum lugar de segurança é o policial. Exatamente, porque aí o próprio pai, os pais, né, acaba criando essa barreira com a criança e realmente eu não tinha parado para pensar nessa situação de uma perda. E se ela tem essa restrição, automaticamente ela não vai ter Sim. essa coragem de procurar o profissional ali, né? Sim. Bem lembrado. E nessa caminhada sua de polícia, deve ter tido aí bastante histórias, né? Qual foi uma história que você tem que foi bem desafiador para você viver dentro da corporação? Cara, não é nem uma história desafiadora. A história mais difícil da minha vida policial envolve a vida particular. Então, aí a gente traz isso, eu trago esse relato a público, já trouxe outras vezes, e como você fez a pergunta, eu não vou me negar a responder. Foi o atendimento de uma ocorrência de cunho particular que aconteceu dentro da minha família. Parece um absurdo, mas a história não tem outra forma de ser contada. Eu nasci em um lar que a violência predomina. Hoje eu faço, antes de responder, eu vou só te explicar. Okay. Hoje eu faço palestras contra abuso sexual, contra violência doméstica e contra o uso de drogas. E tudo tem um porquê. Quando criança, eu vivi um lar totalmente tóxico, violento. Meu pai, ele era muito violento. Violento a ponto de, em algumas vezes, ele chegou a efetuar disparos na direção da minha mãe. Então, é algo assim muito terrível. E eu tenho mais 7 irmãos, um deles falecido, mas nós nascemos nesse ambiente, nós crescemos nesse ambiente. Então, quando as pessoas falam que o ambiente vai ditar o que você é, não. Quem vai ditar o que você é a sua consciência, a sua formação, a sua necessidade de querer mudar. Então, eu tive todas as oportunidades para ser uma pessoa de índole ruim. Porque o ambiente era propício para isso. Meu pai totalmente violento, isso na infância, crescemos. Quando foi em meados de 2004, 2005, a minha irmã foi vítima de violência sexual. Ela foi estuprada. E o estuprador, o cara que cometeu esse crime bárbaro, era o meu pai. E quem atendeu essa ocorrência foi eu. Eu atendi essa ocorrência e, nesse atendimento dessa ocorrência, nós tivemos ainda o desfecho da morte do meu pai. Então, essa é a ocorrência mais dura da minha vida, porque envolve ali desde o abuso sexual ao resultado trágico da morte e o fato de ter que conviver com isso o resto da vida. Mas, assim, como eu acredito muito no espiritual, não vou falar em religião, porque eu sou nascido em igreja católica, mas eu convivo bem, sou bem laico em termos de religião, porque eu acredito que a pessoa tem que se apegar àquilo que faz bem. Exato. Então, embora eu tenha crescido na religião católica, eu acredito que meu apego espiritual, por acreditar que a gente tem um ser maior, ao qual um dia nós teremos que prestar conta, isso nos deixa um pouco tranquilo em relação a tudo que aconteceu, e eu não acredito que nada aconteça por acaso. Quando aconteceu esse fato, eu já tinha 9 anos, 10 anos na polícia, 9 anos na polícia, então eu já tinha vivido uma experiência policial bem extensa, porque eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira ali no Jardim Ângela, Capão Redondo. Na época, eram números de guerra que aconteciam naquele local. E, em razão disso daí, a gente tinha uma maturidade policial, uma maturidade para poder conviver com o tipo de violência diferente das pessoas comuns. E eu entendo que isso foi um preparo para a nossa vida para poder enfrentar esse momento. Isso que você trouxe aí é importante, as pessoas que vão nos acompanhar, nos assistir, ter essa consciência que tudo que nós passamos na vida tem um porquê. Às vezes você passa um desafio que nem isso que você compartilhou, realmente é algo muito impactante. Só que tudo que a gente passa na vida tem um porquê, tem um propósito, que nem hoje você falou que faz as palestras, tem esse trabalho social devido ao que você passou. Porque, de repente, se não tivesse passado por esse processo, por esses caminhos, talvez você não defendesse essa causa hoje.
né? Então, eu acredito que o ser humano passa por desafios para que ele ajude outros seres humanos a não passarem por esse mesmo caminho. É isso aí. A vida, cara, é feita de ensinamentos. Hoje, as pessoas estão vendo eu falar com essa... Parece uma tranquilidade falar com ar sereno sobre esse fato, mas vocês pesquisarem na internet vai me encontrar fazendo vídeo em que eu não consigo controlar a emoção e cheguei a chorar algumas vezes publicamente. Não tenho problema nenhum em lidar com isso daí, porque nós somos seres humanos. Isso. E como seres humanos a gente tem sentimento, a gente sente dor, a gente... sente o nó na garganta quando está falando sobre o assunto, mas, como você disse, é tudo um aprendizado. De bom, toda essa maldição que a gente viveu, toda essa tragédia vivida, a gente conseguiu extrair o que é de bom. A minha irmã, quando sofreu esse abuso, esqueci de um detalhe, viu? Minha irmã, ela é especial, rasteja, ela não anda, não fala e não entende nada. Olha só. Certo? Só que tudo isso de ruim que aconteceu, o que se extraiu de bom, além dos aprendizados, além de tudo, além dessa luta para que outras pessoas não passem uma situação igual, semelhante, nós temos um lar chamado Lar Divina Misericórdia, que cuida de pessoas que passaram por situações semelhantes ao que a minha irmã passou. Então, ela foi a pioneira na criação do Lar Divina Misericórdia. Olha, que legal. É um lar hoje que cuida de 27 pessoas. Olha, que legal. Então, acontece esses casos muito mais do que as pessoas imaginam. E o recado que eu deixo para a população se você é vítima de abuso sexual, se você é vítima de violência doméstica, dê um grito de socorro. Você precisa de socorro e as pessoas vão te socorrer. Só que você precisa gritar e você precisa se libertar disso daí. Se você não está tendo força, você vai ter que buscar alguém que tenha força e que compartilhe desse mesmo ideal de libertação que você. Isso é importante você trazer, Ayrton, porque eu faço alguns atendimentos de coaching individual e, infelizmente, o número de casos que tem de abuso da infância, e é por parte de pai, tio, avô, são pessoas próximas, né? Que aproveita ali da proximidade e acaba acontecendo. São números gigantescos. Você, dentro da polícia, deve ter uma percepção muito maior do que eu fazendo os atendimentos. Eu já peguei, foram muitos e muitos casos. Isso é triste, né? Você ver isso na sociedade. Eu acho que um pouco é a falta de... Na verdade, é a impunidade, né? Sentimento de impunidade, que não vai ser punido, né? Eu falo assim, muita coisa vem da nossa origem. A origem do brasileiro é uma origem criminosa. A origem do brasileiro é uma origem criminosa. Quem for procurar a história vai saber que a população que veio para o Brasil inicialmente eram pessoas ligadas a crimes praticados em outros países que vinham cumprir suas sentenças aqui. Então, o Brasil, por si só, já nasce de forma errada. Uma subcultura, né? E o que acontece? Desculpa. O que acontece? A maioria dos crimes, sim, crimes de abuso sexual, crime de violência doméstica, acontece dentro de casa. O abuso sexual, 90% é de uma pessoa ligada à família, de um ente conhecido, de alguém que deveria dar proteção. 90%. Quando você vê casos de abuso sexual na rua, em via pública, esse número não chega a 10% do que está acontecendo dentro da casa das pessoas. Tem filho sendo estuprado, tem sobrinho sendo abusado, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, vice-versa. Isso é complicado, Iris. Você falou que faz essas ações e tal, que incentiva. Eu vi lá na sua rede social que você estava até andando num carrão lá de rolemã lá. Não, esse vídeo não sou eu, não. Esse vídeo é repostado. Esse vídeo é repostado. Esse vídeo é do Sargento Almeida, ele faz também um trabalho social. E na época esse vídeo dele viralizou. Eu fui um dos primeiros a postar esse vídeo, tanto é que está lá com, acho que, quase 500 mil visualizações. E eu postei, eu pedi autorização para ele na época. O pessoal achou que ia ser uma crítica negativa muito grande. E muita gente, até por
me ver como um policial. Trabalhei muito tempo na rota, ainda estou na área de policiamento de choque, mas trabalhei na rota por 16 anos. Então, o pessoal não acreditava que eu postasse um vídeo daquele, e é um vídeo que interage a sociedade com as crianças ali, o policial, crianças e sociedade. Então, é um vídeo que ele é muito mais voltado para o social do que pelo exibicionismo. Então, o policial não está ali se exibindo, ele está fazendo uma ação que merece ser reconhecida e que aproxima crianças da polícia. Isso que eu acho interessante, que eu achei interessante, até mesmo por isso que eu toquei nesse ponto. Porque mostra que o policial não é só aquele agente que está ali. É um ser humano, igual, tem problemas, tem desafios, acontecem várias coisas. E isso aproxima a sociedade da polícia, né? Esse vídeo é do Sargento Almeida. Ele trabalha na região de Sorocaba. Eu tomo a liberdade de citar, porque é público. Ele mesmo veio a público depois falar sobre esse vídeo. E... ele, inclusive, explica lá que fez o vídeo porque ele estava fazendo policiamento no local. Em determinado momento, as crianças começaram a pedir para ele: vamos andar de rolimã, não sei o quê, vamos andar de carrinho. Legal. Só que ninguém acreditava que ele, como policial fardado que ali estava, iria entrar na brincadeira. Entrou e ele fez o certo. Se estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Que legal, muito, muito bacana. Eu te perguntei algo que foi desafiador nesse processo junto com a polícia e algo que foi legal de viver, tipo, pô, aqui foi um sucesso, foi algo extraordinário viver dentro da corporação. Extraordinário tem várias coisas, mas eu cito que o mais marcante, até como eu disse, né, eu vivi 12 anos e meio na polícia, trabalhando na Zona Sul, e fiquei um pouco mais de 16 anos trabalhando ligado à rota. E o que mais me marca nessa época é um parto que nós participamos, ajudamos a realizar dentro do Batalhão da Rota. É um filho de um guarda civil municipal. Ele nasceu dentro do Batalhão da Rota. Que legal. Tem umas histórias assim. Sim, que é interessante. E é esse detalhe, ele nasceu dentro do batalhão e você vê como Deus ele coloca a gente nos lugares certos no momento certo. Eu contei só bem resumidamente da forma que você perguntou, mas é uma história um pouquinho mais... extensa. Ela é mais extensa porque isso foi dia 4 de novembro de 2017. Salvo engano, tá com uns 9 anos aí. E eu tinha acabado de sair, na noite anterior eu tinha participado de uma ocorrência grave, com resultado morte. Então, a gente estava vivendo toda aquela pressão da ocorrência, do esclarecimento de fatos, de prestação de contas do envolvimento nosso naquele tipo de ocorrência. Então, a gente tinha acabado de sair de uma ocorrência trágica, porque resultado morte é um resultado trágico. A gente, por mais que as pessoas pensem que o policial vive isso aí como se fosse... o seu dia a dia normal, não faz parte do nosso dia a dia normal. Não é normal matar alguém, não é normal matar alguém. O ser humano que pensar dessa forma, ele tem que ser revisto como ser humano, se ele pode viver ou não em sociedade. Mas nós havíamos participado de uma ocorrência de confronto na noite anterior. Eu tinha virado à noite fazendo registro e acompanhamento da ocorrência, mesmo porque eu era o comandante da equipe. E fomos abençoados em ter que participar de um parto logo que a gente estava deixando o batalhão para ir embora para casa. Então, saímos de uma ocorrência trágica para uma ocorrência totalmente abençoada. Uma levou e uma vida chegou. Foi muito assim, eu estou tentando, falei de forma bem resumida, mas foi muito emocionante o momento. Show de bola. Ayrton, aqui no nosso História de Sucesso, a gente foca muito no empreendedorismo. Durante esse tempo, você trabalhou ligado à corporação, que aí é o serviço público, né? Mas agora eu sei que você está empreendendo em uma outra área, que é servir as pessoas. Como que isso te chamou a atenção? Como que é essa área que você vai empreender agora? Explica pra gente. Então, Robson, ao longo da vida eu nunca deixei de estudar. E fica a dica para nossas crianças, nossos jovens, até os adultos. Eu falo os adultos porque eu fui terminar uma faculdade de Direito com 46 anos. Então, não existe tempo para você parar de estudar. E eu ainda tenho um pouquinho de fôlego para tentar outras carreiras. Hoje eu sou bacharel em Direito, sou habilitado pela OAB.
Ou seja, nasci em um berço muito difícil, muito pobre, marcado por violência, marcado por tragédia, mas eu nunca perdi de investir naquilo que nos faz crescer, que é estudar, manter o foco no estudo e alcançar novos patamares. Só um adendo aqui, Arthur. Uma coisa que você falou, eu prestei atenção. O ambiente ele é muito forte, mas aí tem a escolha. A escolha. A escolha que você fez foi sair, porque se a pessoa ficar no ambiente é perigoso. O ambiente ele engole, mas você teve a consciência, saiu e não parou. É o que você está trazendo para a gente, né? Sim. Pode então, só para o público pegar essa chave, que é o seguinte: se você está num ambiente que está te corroendo, está te maltratando, você sente que a pressão está sendo maior, você tem que tomar a decisão de sair e procurar aquilo que é melhor para você. Então, se eu contar lá, desde quando eu era criança, como é que era a nossa parte de estudo, a gente nunca focou. Nós somos 7 irmãos vivos hoje. Dos 7, 6, 5 têm nível superior, alguns com mais de um nível superior, formação superior, mas todos, inicialmente lá, eram vistos como desacreditados. Então, nós tínhamos todas as condições para não ser nada, para não pertencer a ninguém e ficar ali no anonimato da sociedade. Né? E quando a gente era pequeno, só para entender essa evolução, para a gente chegar no ponto que você fez a pergunta, eu era criança, para eu fazer uma prova, por exemplo, hoje as crianças, você tem que obrigar a criança a ir para a escola, você tem que obrigar o jovem a ir para a escola porque ele não quer. Ou incentivar financeiramente. Eu trabalhava, exatamente, um erro, incentivar financeiramente para estudar. Eu era criança e a gente tinha dias de prova, então eu trabalhava ajudando meu pai na lavoura e tal. Quando era o dia de prova, ficava nós entre irmãos, né? Porque normalmente as provas coincidiam. 2, 3 irmãos ali, hoje tem prova. Como é que a gente vai falar para o nosso pai que tem prova? Por quê? Porque na hora que a gente falava para ele que tinha que sair mais cedo do trabalho para estudar, a fisionomia dele mudava, o trato dele com a gente mudava. E então, se a gente precisasse sair às 15 horas para ir fazer uma prova, a gente chegava para ele e começava a ensaiar o pedido desde 9 horas da manhã, para chegar e falar, pai, hoje eu preciso sair mais cedo. Aí a gente precisava sair meio-dia, por exemplo. Aí ele chegava e falava assim, mas que hora você precisa? A gente com medo já falava assim, pai, eu preciso sair pelo menos umas 13, 14 horas. Então, quando for 15 horas, você sai. Nossa. Entendeu? Então, ficava aquele lapso ali, sempre reduzindo o nosso tempo de estudo. E só que a gente nunca deixou de estudar, tanto lá no interior, lá em Minas Gerais. Quando viemos para São Paulo, a primeira coisa que a gente fez, cheguei num dia, no dia seguinte eu estava trabalhei numa fábrica de blocos, fabricando blocos. Cheguei num dia, no dia seguinte, 7 horas da manhã eu estava trabalhando. E na semana seguinte eu já estava cadastrado para retornar aos estudos. E a gente se manteve, eu terminei o 2º grau aqui em São Paulo, e nunca mais parei de estudar. Tá? Tanto é que quando eu presto concurso para a polícia, eu fazia os estudos relacionados à polícia durante o dia, porque é obrigatório, é presencial. Você fica das 6 da manhã até umas 18 horas à disposição da polícia. E eu saía no final do turno e ia correndo para a escola para terminar o 2º grau. Então eu fiquei o meu concurso foi o último de 1º grau para a Polícia Militar. Então, tanto internamente, dentro da polícia, eu nunca parei de estudar, que hoje estou na última graduação do policial que entra como soldado, sou subtenente, mas essas graduações foram ganhadas através de concurso. Elas não foram ganhadas, elas foram conquistadas. E aí, a gente chega agora à função de subtenente, né? Estou subtenente atualmente, chegando aí na reta final para ir para a reserva. Recentemente terminei a faculdade de Direito, tinha o plano de atuar como advogado, tanto é que eu cheguei a prestar concurso e passar no concurso da OAB, tenho habilitação para atuar, porém não posso atuar em razão de estar exercendo a função da Polícia Militar. E aí o nosso trabalho social foi expandindo, foi tomando uma dimensão, uma proporção maior, e recebemos o convite para ir participar do mundo político.
E aí, esse mundo político é um novo desafio. Eu fui candidato a vereador em 2024, foi a primeira candidatura nossa, nós entramos nessa luta e fomos bem aceitos, tivemos uma votação na época até bem expressiva. E em razão do trabalho que a gente continua fazendo, esse ano a gente recebeu o convite e aceitamos para sair pré-candidato a deputado federal. Olha, que legal isso aí. E o intuito é levar o melhor para as pessoas. Independente, a gente faz palestra, a gente realiza ações sociais, mas sempre o propósito é levar conhecimento às pessoas. Sim, sim. E dentro dessa nova atuação, desse novo empreendimento, qual o tipo de proposta, o que você visualiza, fortalecer o que você já faz da parte social, o que você poderia apresentar aqui para as pessoas que estão nos vendo, vão acompanhar, isso vai rodar depois na internet, que possam ter o interesse de te conhecer mais, saber mais do seu projeto e, de repente, estar aí te apoiando nessa nova fase, nessa nova caminhada. Essa fase de pré-candidatura, a gente não pode falar muito de projeto por limitação eleitoral, mas o pessoal que quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, tem lá o @subtenente Ailton no Instagram. Em todas as plataformas, Subtenente Ailton. Jogou Subtenente Ailton lá no Google, vai aparecer foto, vai aparecer vídeo da gente trabalhando. E o intuito da nossa presença no mundo político realmente é fortalecer o trabalho que a gente faz de ações sociais, trabalhar na defesa da mulher que é vítima de violência. Nós temos alguns casos, muitos casos de feminicídio que tem crescido ultimamente, e a gente se preocupa não só com o feminicídio na parte em que ele já ocorreu, como também na parte de prevenção. Prevenção acho que é o mais importante, né? Não, eu te falo assim, a prevenção é a parte que a gente faz de orientação. Nós temos uma outra parte que não é trabalhada, que é o quê? A recolocação dessas mulheres que são vítimas de violência, por exemplo, no mercado de trabalho para dar a ela independência financeira. Muitas se sujeitam por conta Porque ela sofre o abuso financeiro. Tem o abuso moral, tem o abuso emocional, psicológico, violento, né, do físico, e tem o abuso financeiro, que ela fica dependente financeiramente do agente agressor. Abusador, né? Então, tudo isso aí leva a gente para o ideal de luta política, né, propostas nesse sentido futuramente, quando for oportuno, claro que a gente vai apresentar, mas o nosso trabalho é sempre feito buscando a proteção dessas pessoas. Certo, certo. E as palestras também é um empreendimento. Hoje você executa essas palestras só no meio beneficente ou você faz palestras também como empreendimento? Cara, nunca foi meu foco ganhar dinheiro com as palestras, embora ela seja algo que pode surtir um efeito financeiro muito bom. Eu posso te garantir que palestra, ela tem um retorno financeiro, mas eu nunca recebi R$1 de palestra. Sou voluntário em todas as palestras que você viu até hoje minha, eu sou voluntário nela, com o intuito único de levar conhecimento às pessoas e evitar que outras pessoas sejam vítimas de abusos. Então, até hoje, né, 27 hoje. 27 de março hoje. 27 de março, até hoje, não adianta falar que nunca ninguém pagou R$1 por palestra minha. E eu não tenho interesse nem o intuito de cobrar por essas palestras. É algo que é realmente para beneficiar. A gente passou mal, né? Quem experimentou, viveu nesse ambiente tóxico, quem viveu nesse ambiente violento, você tem que usar isso para algo bom. Então, eu faço realmente de coração. Quem foi, sempre sai contente com a apresentação que a gente faz. A gente se emociona junto com as pessoas. Teve situação da gente estar falando durante a palestra e a gente perceber que ali dentro da palestra tinha pessoas que eram vítimas e não tinha coragem de falar. E, às vezes, durante a palestra, a pessoa consegue se manifestar. Exatamente. O ambiente. Né? Exatamente. Não é nosso intuito. Resumindo, não é meu intuito financeiro receber por qualquer palestra. E a gente está aberto, sempre recebemos convite e fazemos palestra não só para a população mais carente, mas para pessoas que, inclusive, têm formação. Recentemente, eu fiz uma palestra ali na Pompeia, onde o público era um público totalmente
independente financeiramente, um público que vive outra realidade que não a do questão financeira, mas que também enfrenta os problemas. Entendeu? Os problemas eles mudam de lugar, mas eles existem para todo mundo. Não respeita a classe social. Não respeita a classe social. Tanto é que nós temos bandidos em todas as classes sociais. Exatamente. Né? Recentemente teve a Operação Faria Lima que mostrou isso. Né? Então, isso que você falou de palestra. Hoje eu palestro, eu atuo, né? Faço isso como empreendimento, mas eu também tenho um projeto, que você falou, a gente passa situações na vida que nos leva a ter uma visão de poder contribuir com a sociedade. E hoje tem uma casa lá, chama Centro Terapêutico Gavan, em Franco da Rocha, que eles fazem um trabalho lá com as pessoas que têm problema de vícios e tal. Então, eu faço algumas palestras também beneficente, que eu entro nos condomínios, levo um conteúdo de qualidade para o pessoal, para os moradores do condomínio, e para participar, eles levam ali 2 quilos de alimento, e esses alimentos que a gente arrecada, a gente leva. Então, é uma forma também de retribuir para a sociedade, né? Poder fazer o bem de alguma maneira, né? Então, isso eu acho que todo mundo tinha que ter essa visão, porque eu acompanho um rapaz, ele chama o Geraldo Rufino, não sei se você já ouviu falar. Conheço. Estarei com ele, Geraldo Rufino. Talvez ele esteja hoje com a gente. Olha. Vai estar numa palestra à tarde e provavelmente ele estará. Então, eu fui e é um cara sensacional, um cara muito show de bola. E ele falou uma vez isso lá em 2016, cara. Independente da condição social que você está, você pode fazer algo para alguém. Que ele cita um caso que a mãe dele ia buscar restos de feira e não pegava só para ele, para a família dele. Pegava para os vizinhos também. Então, aquilo mexeu comigo. Eu falei, tem uma forma. Então, se eu tenho essa habilidade de comunicar, de transmitir uma mensagem, eu posso fazer isso e ajudar. Então, fica aí de incentivo para você que está pensando, eu não posso fazer nada. Então, expanda aí a sua mentalidade, porque, de alguma forma, independente da classe social, você pode estar ajudando outras pessoas, né? Aquilo que para alguns parece muito pouco, para quem não tem nada é muito. Então, assim, faça o seu melhor enquanto você não tiver condições de melhor para fazer melhor ainda. Quando a gente se propõe a fazer essas palestras de forma gratuita, se um dia eu vier a cobrar, eu tenho comigo que esse valor arrecadado, se vier a acontecer, ele ser revertido para atender essas pessoas em condições melhores. Tem um propósito. Então, não adianta eu falar assim, pretendo viver da renda de palestra. Não, eu tenho meu salário como policial, tenho condições de ter uma condição melhor salarial trabalhando como advogado, né? Então, para eu me sustentar, para eu viver uma condição de vida, até em tese, um pouco tranquila hoje, eu não preciso usar dinheiro de palestra. Entendi. Muito bem. E nessas palestras, você falou que acontece, às vezes a pessoa está lá vivendo e tal. Tem alguma situação aí que foi interessante para você compartilhar com a gente? De alguém que participou e viveu alguma situação lá que vale a pena compartilhar? Tem uma... Como eu disse, eu participo de eventos tanto na Igreja Católica quanto em outras igrejas. E eu fui em um templo evangélico levar uma palestra dessa. Aliás, um abraço para a pastora Iva. E lá, durante a palestra, houve diversos momentos emocionantes. Um deles é a história que eu acabei de relatar sobre violência sexual, violência interna vivida dentro de casa. Quando eu terminei de contar a história, a pastora virou para mim e falou, ela chorando, tal, em pranto ali, ela falou, parecia que você estava contando a minha história. E isso chamou a atenção, e ela contou, na época, o fato que ela viveu. Ela nasceu dentro de um ambiente disfuncional, totalmente atrapalhado, e ela foi vítima de violência sexual diversas vezes, e a pessoa que expunha ela a essa exploração sexual era quem deveria proteger, o pai dela. Nossa, isso e ali
ela tinha a tranquilidade de falar, porque ela usa esse fato, essa experiência negativa para transformar em positiva, e ela se emocionou, chorou muito. Mas, além disso, nós detectamos no meio da plateia, a gente estava na época com uma plateia de umas 200 pessoas, 2 garotas, se eu falar que eu sei o nome delas, eu não sei. Eu tenho o vídeo, mas eu não sei o nome delas e nem postei esse vídeo, por respeito a elas e por serem crianças ainda, adolescentes. Durante o momento da plateia, eu fiz uma dinâmica, durante o exercício lá da palestra, eu fiz uma dinâmica com as pessoas que estavam ali presentes, e na dinâmica a gente consegue detectar se a pessoa tem algum vínculo de abuso ou não. E tinha 2 garotas que elas se abraçaram e elas não se soltaram mais. Ficaram ali uns 5 minutos se abraçando. Era uma tentando dar proteção para a outra. É incrível na palestra quando você consegue fazer isso. Fazer a leitura. Fazer a leitura, né? Das pessoas que vivem esse tipo de coisa. E é triste, né? Ver que é muita gente, né, Ayrton? Muita gente. E o detalhe dessa palestra, nós fizemos várias dinâmicas lá, e uma das dinâmicas, isso aí serve de experiência para quem está nos assistindo agora. Uma das dinâmicas, a gente colocou diversos objetos eletrônicos de brinde, e era uma palestra em um templo voltado para a religiosidade e tal. E colocamos uma Bíblia e deixamos os jovens ali escolher os brindes e tal. E, cara, por mais que eles estivessem vivendo já inserido dentro do ambiente, todos eles escolheram presentes diversos da Bíblia. Ou seja, a pessoa não estava dentro do ambiente, mas não estava ali. E no final a gente revelou lá uma surpresa, porque dentro da Bíblia a gente tinha colocado o valor financeiro que correspondia superior aos objetos que estavam em volta. Então, quem pegou o objeto ali, ele teve 2 mensagens. Primeiro, você está com a atenção errada. No lugar errado. Né? Segundo, você não acha que você está ganhando, você perdeu. Está aqui, ó. Né? Olha que dinâmica legal, interessante. Esse aí a gente tem gravado, tem um vídeo dele... dessa experiência. É uma dinâmica, porque isso que eu acho interessante quando você entrega uma palestra. Independente do exercício ou da dinâmica que você traz, você faz a pessoa ter consciência. Porque eu tenho certeza que qualquer um que estava dentro desse ambiente participando dessa palestra, no mínimo ele saiu reflexivo. Pô, no que eu tô dando valor? No que eu tô dando importância? Teve a garota que ganhou a Bíblia. Eu lembro, se ela uma hora assistir esse vídeo, ela vai lembrar. Fizemos o sorteio, só que as regras do sorteio foram criadas na hora. Então, poderia haver falhas na seletiva, né? E quando a gente escolhemos ali questões ligadas a perguntas bíblicas, e uma das pessoas que havia... respondido, ela se sentiu prejudicada. Ah, não, eu respondi e não fui premiada, não sei o quê. Só que aí passou a vez dela e foi refeita outra pergunta e, coincidentemente, aquela pessoa que achou que estava prejudicada foi a ganhadora. Olha. E ela já estava irada. Então, o recado para o pessoal tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu... E não foi nada programado. Aconteceu muito natural. Isso aí tem tudo gravado em vídeo. Tudo natural. E a resposta é tudo no seu tempo. Na verdade, não é no seu tempo. Né? É no Kairos de Deus. É no tempo de Deus. Entendeu? Às vezes a gente fala, mas por que não acontece comigo? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Entender esse Kairos de Deus que é o desafio. Exatamente. Muitas vezes você está na necessidade, você está no desafio, porque em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, independente se você está caminhando com ele ou sem ele, as aflições, os desafios, as barreiras vão vir, né? Independente de estar ou não, ela vai vir, mas a questão é o quanto você realmente tem aquela questão ali. Não, eu estou com Deus e deixa eu esperar. No momento vai vir. Não precisava que fosse agora. Mas calma, deixa eu ter paciência. E lá em Romanos 2:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e andam seguindo o seu propósito. Por exemplo, a menina, ela não ganhou na primeira, que se irá ficar brava. Mas
chegou o tempo, né? Foi interessante. Então, ter essa paciência, saber esperar, né? E até nisso, para quem está atento, observando, tira aprendizado. Quando também. eu falo que tudo é no tempo do Criador e não no seu, eu posso te dar exemplo de quando eu falei lá, meus irmãos, todos eles têm curso superior. Exceto aqui é especial, a outra está terminando o curso superior agora. Então, exceto aqui não tem condições de estudar, todos conseguiram alcançar ali curso superior. Com muita dificuldade, mas todos conseguiram. E faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. E eu tive 2 irmãos que eles eram loucos para ingressar na polícia. E nunca conseguiram ingressar. Chegava a hora de fazer algum teste, em algum momento eles eram reprovados. E as pessoas pensam, você poderia ter ido lá, ter dado um jeitinho brasileiro. Eu não faria isso, por algumas questões. Primeiro, eu vi alguns filhos de colegas meus morrerem logo depois, executados logo depois de ingressarem na polícia. Eu tenho pelo menos 3 casos de amigos meus que guiaram os filhos deles para a polícia e, como resposta, tiveram os filhos executados. Isso é terrível. Um deles tem o vídeo que circula na internet, aí o filho pedindo, pelo amor de Deus, para não ser executado. E o filho tinha se formado há 2 anos na polícia. O outro trabalhava comigo, o policial trabalhava comigo, e o filho dele trabalhava na empresa que eu prestava serviço fora da polícia. Em determinado momento, o pai não guia, mas incentiva o filho que já está com a vontade dele para ir para a polícia. Tem a predisposição, aí eu vi o garoto sair da empresa que eu prestava serviço, ingressar na polícia e, em determinado momento, esse garoto foi executado. Eu tive o desprazer de atender essa ocorrência também. Então, eu conhecendo o pai, conhecendo o filho, e ver o filho ser executado. E assim, quando você fala que é no tempo de Deus e a vontade é de Deus, essa ocorrência que eu estou citando, ela fala muito sobre isso. Porque o filho era fascinado por motocicleta. Na época, a motocicleta que estava no auge era a tal da Hornet. E aí ele queria comprar uma Hornet e o pai não deixou em razão da quantidade de roubo e probabilidade de ser vítima numa ação em que ele fosse vítima pelo fato de ser policial e pelo fato de estar numa Hornet. E ele não comprou a Hornet, ele comprou uma moto daquelas estradeiras, comprou uma moto que chamava menos atenção e que não era tão visada pelo criminoso. Só que o destino já estava traçado. Um belo dia eles tinham ido fazer um passeio de estrada e, voltando para casa, o amigo dele estava com uma Hornet à frente dele, ele estava com a moto estradeira à retaguarda no meio e atrás 2 criminosos chegaram para anunciar o roubo. A Hornet saiu com o amigo dele e tal, ele esperou um pouco, a motocicleta com os 2 criminosos foram para roubar a Hornet e ele foi intervir, ele não tinha ligação com o fato e acabou participando e foi executado. Então o motoqueiro da Hornet não era amigo dele. Era amigo. Ele estava voltando de um passeio junto. Sim. Mas você vê, um roubo que já não era ele a vítima, ele acabou se tornando vítima naquela ocasião. Então, assim, as escrituras não são nossas, são escrituras do Criador. Tem um versículo em Provérbios, que é o 16:1, que diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus, né? Aí vem de formação. Quando eu comecei falando dos meus irmãos, eles não prestaram concurso para a polícia. Aí um deles se formou, 2 se formaram na USP, um é matemático, o outro é formado em letras, um é doutorado em letras, o outro é mestrado em matemática, tudo pela USP, mas o sonho ficou ali na cabeça, né? E hoje eu vejo, tem um dos meus irmãos, esse que é doutorado em letras. Quando eu falo que não existe limite para estudar, eu cito o meu exemplo e eu estou desse tamanhozinho perto dos meus irmãos, porque esse que é doutorado em letras, e todos estudaram em escola pública, viu? Então, escola pública. É o esforço, né? A dedicação, né? Do início ao fim, escola pública. Então não adianta falar, existe o benefício de estudar em escola particular. Não, a diferença que faz é você. E aí, esse meu irmão que estudou letras, ele se forma
bacharel lá em letras, fez o mestrado, fez doutorado, e agora, aos 42 anos, ele decidiu fazer direito. Decidiu fazer direito por quê? Porque o direito está ali meio ligado à área policial. Então, eu acredito que ele ainda está aquele resquício ali, ele deve prestar para delegado, alguma coisa nesse sentido, para realizar o seu sonho. Então, é o seu sonho. Corra atrás do seu sonho, busque seus objetivos, porque ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Independente da idade, né? Independente da idade. Isso está muito ligado ao que a gente traz aqui, que é histórias de sucesso. Porque quando a gente fala história de sucesso, muitas pessoas vê quem alcança o patamar que você chegou lá na corporação, os resultados que você alcançou, o objetivo que você está buscando agora diante da bagagem que você tem para assumir um cargo como esse que você está almejando, vê que chegou lá, mas tipo, deu sorte, porque teve ajuda. Não, tem a batalha, tem o esforço, né? Da onde você saiu, o desafio que você enfrentou, todas as batalhas, as renúncias que faz para alcançar esses objetivos, né, Ayrton? É isso aí. Para cada conquista há uma renúncia. Isso. Não existe conquista se você não renunciar a nada. Se você quer chegar a um objetivo, você pode ter certeza que no meio do caminho terá intempéries, terá coisas ali para te bloquear, e é a sua força que vai determinar qual é o seu limite. Na verdade, o ser humano não tem limite. Quem vai colocar limite é você. Eu, quando me coloco na condição de concorrer a um cargo público, eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, mas será que ele tem capacidade? Mas é eu quem tenho que saber qual é a minha capacidade. Eu tenho que saber que eu me preparei para viver o momento. Então, eu tenho que saber, eu tenho que traçar um caminho e tenho que acreditar nele, porque se eu não acreditar, como que eu posso fazer outras pessoas acreditarem? Né? Então, a nossa vida é feita de decisões, meu. Isso. A partir do momento que você decide, você também está ali disposto a sofrer as consequências dessas decisões. Né? Isso que você falou de limites, eu sofri um acidente em 2004, e aí foi um acidente bem grave. Perdi lesão do plexo braquial e eu perdi o movimento do braço direito. Então, quebrou costela, furou pulmão, quebrou os dentes, cortou a língua, fez um regaço. Mas aqui estou contando a história. Então, antes de você falar de limites, me chamou a atenção pelo seguinte. Antes de 2004, que foi quando eu sofri acidente, até 2016, que eu entrei no universo do autoconhecimento, comecei a enxergar a vida de uma outra maneira, eu pensava que a limitação que eu tinha era física. Mas a maior limitação na minha cabeça e na grande maioria das pessoas é a limitação que ela própria se impõe. Porque antes eu mesmo não me achava capaz de estar aqui hoje, a gente batendo um papo, compartilhando essas informações com outras pessoas. Então, quando a pessoa desbloqueia, tira essa limitação que está na mente, ela é capaz de realizar grandes coisas e, lógico, ela vai entender a caminhada que ela passou para ver se ela está apta a assumir um cargo ou não, né, Ayrton? É isso aí. Como o seu podcast aqui é voltado para empreendimento e superação, eu posso te falar que a gente pode bater um papo aqui bem longo, porque você sofreu um acidente em 2004. 2005 eu contei a história aí do meu pai. 2009 eu fui preso, acusado de participar de homicídios dos quais eu tive que provar que nem no local eu estava e não trabalhava naquela área, mas conseguimos provar e nos libertar, né, nos colocar em liberdade. Daí nasce o interesse por estudar direito, porque eu queria entender no processo por que eu tinha sido preso. Olha para você ver como nasce o direito na minha vida. Olha só. Entendeu? E anos depois eu tive a oportunidade de entrevistar a promotora do meu caso. Olha que interessante. Entendeu? A doutora Eliana Passarelli. Eu tive a oportunidade de entrevistar, aliás, um abraço para a doutora Eliana Passarelli. Viramos amigos. A promotora que decidiu pela minha prisão, né, pediu a minha prisão, hoje virou minha amiga. Nós temos amizade a ponto de eu ter o número de telefone dela e de trocar ideia de vez em quando. Ela já participou de podcast comigo pelo menos 2 vezes. E hoje ela entende os erros que haviam no processo.
Aí, falando aí nessa superação, 2013, eu sofri um grave acidente automobilístico com a viatura policial, aqui na entrada da Avenida Bandeirantes, da Rodovia dos Bandeirantes. No acesso da Rodovia dos Bandeirantes, ali na Marginal, da Marginal, você olha ali, tem do lado prédio, ele tem um prédio não, tem um muro da shopping. Eletropaulo ali, do outro lado. No acesso do outro lado tem um muro ali que faz o cercado dos equipamentos da Eletropaulo ali, da Enel agora, né? E a gente com a viatura acabamos acoplanando, a viatura rodou ali, estava chovendo muito, foi o dia que mais choveu em 2013, e o motorista perdeu o controle da viatura em razão de ter passado numa poça d'água que havia na pista. Nós sofremos um acidente grave, eu fraturei 3 cervicais, tem aqui a cirurgia, eu tenho um disco de platina aqui no pescoço. Caraca. E fraturei os 2 braços, tem aqui um disco, tem uma platina aqui com alguns parafusos, o outro não foi feito cirurgia, mas eu fraturei os 2 braços, cirurgia na perna também, fratura no fêmur, fiquei praticamente tetraplégico, isso dia 3 de outubro de 2013. Algumas pessoas que viram o acidente jamais acreditavam que eu voltasse a andar, porque eu fiquei momentaneamente tetraplégico. No momento que o bombeiro chegou para nos atender, ele faz alguns testes, né? Ele falou assim, aí o bombeiro era um subordinado meu, ele falou, o senhor está conseguindo se mexer? Eu falei, tô, mas eu era só o consciente falando que estou, né? O senhor consegue descer da viatura? Consigo. Faz um movimento com a perna tal. Eu não conseguia fazer, a perna não mexia. O corpo não respondia. Faz um movimento com o braço. Não conseguia, porque o braço também já estava afetado pela coluna. E acabei sendo socorrido. Fiz a cirurgia, né? Coloquei platina, um disco, tem 4 parafusos aqui, um disco de platina. E o pós-operatório, essa recuperação, depois muita gente não acreditava que a gente voltasse a trabalhar. E isso foi em 2013, eu já tenho, pelo menos eu fiquei mais 12 anos trabalhando na rua. E tivemos ocorrências de todas as naturezas, consegui exercer a função, claro que demorou ali uns meses para eu restabelecer, mas isso mostra que a vontade tem que ser sua. Ninguém vai te parar. Ninguém acreditava que eu voltasse a trabalhar, e isso eu trabalhando na rota, viu? Um dos batalhões que mais exige, tanto física como emocionalmente. Entendeu? Então, quem me via na situação com o pescoço fraturado, braço fraturado, perna fraturada, o cara falava, não volta mais para ativa. E se eu tivesse usado esse escopo, tivesse usado essa desculpa para não trabalhar, eu poderia estar aposentado desde 2013, já estaria inativo, estaria vivendo uma vida que o povo acha que é uma vida sossegado, mas não. O meu compromisso era com a sociedade, com a sociedade, e eu não acho que eu tenho limites, cara. Não vejo que eu tenho limites. Olha, isso é legal. E isso que você trouxe é muito interessante, porque a pessoa mesmo que vai colocar o limite para ela. Porque eu também, na mesma condição, poderia estar aposentado e tal, mas eu falei, eu tô novo, tem tanta coisa para produzir, tanta coisa para fazer, por que parar? Né? Em razão desse acidente, eu vivi pelo menos 3 anos sentindo dores todos os dias. Então, uma dor como se fosse cortante aqui na região da nuca, porque afeta toda a coluna, né? Então, eu tenho limitação no pescoço, eu faço um movimento, principalmente para o lado esquerdo, eu tenho a limitação. Eu reconheço as minhas limitações, eu tenho limitação no braço. Alguns movimentos eu não faço, mas eu não me declaro PCD. Poderia estar usufruindo de benefícios PCD. Não me declaro PCD. Para quem não sabe, o PCD ele tem benefícios como adquirir um carro sem imposto, tem isenção de algumas taxas que beneficia. Aliás, quem quer aproveitar tem que aproveitar. Isso tem que usar, é direito. Desculpa, estou tomando água. Então, é o direito da pessoa. Eu abri mão desse direito porque eu quis tocar minha vida normal e eu consegui mostrar que eu conseguia fazer as coisas que uma pessoa em plena capacidade consegue exercer. E eu fiz isso com maestria, graças a Deus. Isso aí não me limitou a fazer nada.
Uma coisa que você compartilhou E agradeço, aqui... desculpa, só complementar aqui para não ser injusto. Sim. Agradeço as oportunidades que as pessoas me deram, porque mesmo tendo todas essas limitações, eu tive a oportunidade de fazer tudo o que os policiais ali na rota fazem. Então, eu participei de todas as solenidades, eu não gostava, a única coisa que me incomodava era numa solenidade na rota, por exemplo, que você tem que fazer todas aquelas formações militares, e eu destoava. Se você olhar uma foto minha em forma, lá em forma é quando está todo mundo ali perfilado, então você vai ver que a minha mão, meu braço está torto. E eu ficava com vergonha, porque eu falava, eu estou atrapalhando a formação, né? Mas até isso daí eu tenho que agradecer as pessoas que nos colocaram lá. Show. Uma coisa que você compartilhou aqui me chamou a atenção, e isso eu trabalho muito dentro do processo de inteligência emocional, que é uma regra 10/90. Quando você trouxe o caso da promotora, que ela estava, né, em prol de cumprir a justiça, no seu caso, para que fosse condenado, né? E você e hoje ser amigo. Então, eu falo que o 10/90 é o seguinte, 10% é o que acontece, que ela estava no trabalho dela, na função dela, tentando fazer com que se cumprisse a lei contra você. E 90% é o que você fez com aquilo que aconteceu. Fez amizades, esclareceu o caso. Então, isso é muito importante as pessoas pegarem, porque não é o fato que acaba com a pessoa, é aquilo que a pessoa faz com aquilo que aconteceu. Ayrton, isso foi muito interessante você compartilhar, e eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. De última hora a gente estava combinando e acabou que aconteceu hoje. Acho que, como você falou, tudo tem uma hora para acontecer, como está lá em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Então, agradeço você ter vindo aqui, ter compartilhado todas essas histórias aqui com a gente. Quando a gente bate o olho um no outro, não sabe tudo que aquela pessoa viveu, não consegue ter a dimensão de todas as experiências, de todos os casos que ela viveu. Mas eu digo que aqui na internet, que a gente vai compartilhar esse vídeo vai alcançar, a gente não tem a proporção de quantas pessoas. Eu espero que muitas, porque eu creio que o que você compartilhou, pelo menos para mim, fez muito sentido, me fez raciocinar, pensar sobre várias coisas da vida, e eu quero que muitas pessoas tenham essa oportunidade. Mas, por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem, que hoje, Kaiá, a gente pode chegar a mandarim, inglês, italiano, rodar o mundo essa mensagem. O que você gostaria de deixar para a nossa audiência aí? A mensagem é sempre voltada para o pessoal que é vítima, que vive momentos difíceis na sua casa, principalmente você que é vítima de abuso sexual. Dê o seu grito de socorro, procure ajuda, não pense que você está sozinho. Se você é vítima de violência, não continue vivendo nesse ambiente. Se liberte. Nós temos N casos de pessoas que estão sendo vítimas, principalmente mulheres, vítimas de feminicídio, e nós temos que dar um basta nisso. Se você é jovem, criança, adolescente e está vivendo em um meio de drogas, se afaste desse mundo, porque não vai te levar a nada. As escolhas são suas, mas as consequências também. Isso aí. Audiência, obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter compartilhado aí meu irmão, tanta coisa bacana com a gente. Gostei, foi um podcast muito gostoso de fazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades quando você puder estar falando dos seus projetos e tal. Vai ser um prazer receber você novamente. E, pessoal, até uma próxima. Nos vemos no próximo episódio do Histórias de Sucesso.